Olá, você está no canal Magia das Cartas com Gi Vieira. Vamos à leitura do signo de Câncer. Vamos lá, Câncer. Lembrando, leitura coletiva, tá, meu povo? Pega aí o que fizer sentido para você, certo? Não importa o dia, a data, a hora que você assistir, nem o mês que você assistir. Bateu com você a informação? Beleza, tá, meu amor? Absorve. Se não, deixa pro coleguinha, tá bom? Leitura atemporal para Câncer. Câncer. Uau. Ai, Câncer, que delícia. Vamos lá. Bora lá, né? Olha só que cartas lindas. O pensamento positivo, o abraço, a aceitação e a prosperidade. Pois é, né, Câncer? Então a gente está falando aqui que vocês entram numa fase muito positiva, tá? Um estado de progresso, sucesso, bem-estar em várias áreas da tua vida, tá? Para alguns vai ser em uma área específica, para outros vai ser em várias áreas da tua vida. Engloba a fartura financeira, a boa saúde, a paz de espírito, né? O acúmulo de bens materiais, dinheiro, a capacidade contínua de gerar valor e ter satisfação e manter o equilíbrio ao longo do tempo. A saúde do corpo e da mente aqui entrando em harmonia para vocês viverem bem. Relações com bons amigos, família unida, estabilidade e recursos suficientes para viver no conforto aqui. E um sentimento de gratidão e plenitude. Então a gente está falando aqui que essa prosperidade ela vai além só do dinheiro, né, gente? Tá falando do corpo e da mente, tá falando de bons amigos e família unida. Vocês entram numa fase aqui onde essa união, né, traz para vocês aí o bem-estar, né? Também a estabilidade e os recursos suficientes para viver com aí um certo conforto. E esse sentimento de gratidão e plenitude, né? Então aqui eu vejo que vocês abraçando e sendo abraçados nessa energia dessas boas amizades, dessa família unida, né? Pensamento, vocês vão estar numa fase de pensamento muito positivo. Isso ajuda muito a manter a prosperidade, né? Porque quando a gente tem uma mente escassa, a gente gera escassez na nossa vida, né? Quando a gente tem aquele pensamento de que é totalmente ao contrário do que vocês estão entrando aqui, né? Com esse pensamento positivo. Vai dar certo, eu consegui, estou conseguindo, estou me movimentando, sou próspero. Então eu vejo vocês abraçando muito essa energia, né? E a aceitação. Aqui eu estou falando com um grupo de pessoas que está aceitando com muita positividade
as coisas que o que eu posso mudar, eu mudo. O que eu não posso mudar, eu não mudo e eu vou seguindo em frente com muita positividade. Vamos desmembrar isso aqui? Mas eu vejo vocês sendo abraçados aqui, né? Uma família unida, bons amigos. Vocês vão entrar numa fase muito positiva. Quem ainda não está, né? Com oportunidades de crescimento, também na parte material, tendo os recursos suficientes aqui. Uma certa harmonia para viver bem, né? Vamos desmembrar isso aqui. Ai, ai. É isso aí. Tá virado isso aqui, né, gente? Vamos lá. Peraí. Deixa eu desvirar isso aqui. Deixa eu desvirar isso aqui do negócio de ponta cabeça. Ó, do que a gente tá falando, né? Olha que bacana. Aqui tem uma certa aceitação, né? Nos meus relacionamentos. É como se vocês aceitassem as pessoas como elas são e vice-versa, tá? Aqui não tem como. A criança mimada, né? Essa carta é a carta da criança mimada, né? Que ela ganha um carrinho, ela ganha um brinquedo amarelo, um carrinho amarelo e quer um carrinho azul, né? E ela não, ela entende que o que ela pode fazer com esse carrinho azul, né? A mesma coisa que ela poderia fazer com o carrinho amarelo. Então é você saindo de uma energia de não é controle, não é controle, não, a palavra não é controle, mas aceitar as coisas como elas são, aceitar esse relacionamento, aceitar a pessoa como ela é, né? Aqui tem alguém que tu tens uma troca interessante, né? Mas a pessoa, ela, cada um a gente é singular, né, gente? A gente é o único, né? Então aqui vocês compreendem que eu não posso ser tão exigente, né? Eu não posso ser tão exigente com essa parceria, eu não posso ser tão exigente com. Porque às vezes as pessoas não têm como nos dar aquilo que a gente quer, entende? Seja material ou seja sentimental, a pessoa não vai agir da maneira com que você quer, entende? Ela vai agir da maneira com que ela tem na mente dela ali, que ela acha correto, que ela acha bom para ela, para ele. E aqui tem uma energia de vem embaixo da aceitação, né? Ok, ok, eu aceito as coisas como elas são, eu aceito as pessoas como elas são, e isso traz para vocês uma energia de entendimento aqui, né, nas tuas relações, ou na relação específica que você está vivendo aí, né? E a gente pode estar falando de filho, marido, mãe, pai, amigo, seja lá quem for. Eu aceito a pessoa como ela é. E aí a coisa flui, a coisa anda, o negócio rola, entendeu? Acontece. Então tem uma energia de aceitação aqui. O pensamento positivo ali, né? Embaixo dessas duas pessoas, em cima dessas duas pessoas aqui, tá me dizendo exatamente isso. Eu vou começar a enxergar o lado positivo, eu vou começar a enxergar o lado positivo das coisas, das pessoas, das minhas relações. Tá muito interessante aqui o câncer, né?
E aí, com isso, eu consigo viver melhor, né? Olha aquele pensamento positivo, o que que ele faz? Ele transforma uma situação aqui, onde é exatamente isso que a gente está falando. Olha como as cartas se conversam entre si sobre a prosperidade, que é o 9 de ouros, né? E aqui a gente está falando sim da estabilidade, dos recursos suficientes. Eu entendo que eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, entende? Eu posso não ter tudo que eu quero, que eu desejo, que é difícil o ser humano conseguir tudo que quer, né? Mas eu tenho tudo que eu preciso para viver bem na matéria, para viver bem. E com esses recursos, são suficientes esses recursos, entende? Para alguns aqui vocês estão, já tem esses recursos, tá? E vocês vão entender isso. Vocês vão entender que eu tenho recursos suficientes sim para viver, né? E que eu não posso estar me queixando do que eu tenho. Tá entendendo a magnitude do pensamento de vocês aqui? Que coisa linda isso. Minha vida não é perfeita, né? Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo, mas eu compreendo que eu tenho uma prosperidade, porque é um estado de processo aonde vocês entendem que prosperidade não é só dinheiro, mas também os bons amigos, a família unida, a minha saúde, o meu corpo, a minha mente, isso tudo é prosperidade, né? E esse sentimento de gratidão e plenitude aqui. Entende, Câncer, qual é a energia que vocês começam a entender e está sendo disponibilizada aqui para vocês? Porque quanto mais eu sou grato, mais as coisas boas acontecem ao meu redor, para mim, para minha vida, para os meus. Entendeu? Mas sim, também temos aqui um acúmulo. Não caramba, nossa, é um estado de consciência elevado aqui, sabe? Minha vida não é perfeita, mas eu tenho tudo que eu preciso. Alguns vão estar entendendo isso, outros vão estar recebendo essa prosperidade e, no final, entendendo exatamente isso que a gente falou. Nossa, minha gente. Nossa, minha gente. Ó. Calma, que é só uma. Tem resultado aqui também, tá? O câncer. Tudo por causa daquele pensamento positivo ali. Né? Eu vou e eu faço, obviamente, não é só o pensamento que ajuda, né? Mas é como se vocês estivessem entrando num equilíbrio, porque está falando muito de equilíbrio aqui. E esse equilíbrio entre o pensamento positivo, o agir, o fazer, me traz aqui bons resultados, né? Tem trabalho novo aqui, tem empreendimento novo, tem projeto novo, tem algo nascendo aqui, tá? A gente vê a criança e o cavalo, né, em cima do. Olha só, quanta prosperidade a gente tem aqui. Aqui a gente tem a novidade com a criança. Aqui a gente tem a força do cavalo, né? Vocês ali fortes e firmes, buscando o que vocês querem. Aqui a gente tem a prosperidade com os girassóis e o sol nascendo aqui atrás. Então aqui a gente está falando de vocês entrando num período de brilho,
realmente dê prosperidade, entrando num período de abundância, e isso tudo estando muito equilibrado, né? Olha que legal. Duas cartas que falam de equilíbrio, as coisas começando a entrar nos eixos, né? E trazendo esse equilíbrio para você. Aqui tem um trabalho novo para alguns de vocês, tá? Aqui quem está dando seguimento aos seus projetos começa a ver alguns resultados, porque a gente está falando de novidade, de alguma coisa brotando aqui, né? E aqui eu vejo vocês numa fase um pouco mais tranquila, onde eu paro de me defender, porque a gente está falando de temperança, né, gente? Aqui é vocês conseguindo achar o equilíbrio, onde eu paro de me defender, né? Por quê? Por que tu para de te defender? Porque param os ataques. Tá? Ligou o leco-cré? É sobre isso, né? Aqui os ataques, eles diminuem, né? Porque também, por causa do meu pensamento positivo, por causa da minha aceitação, entendeu? É como se vocês tivessem, somos diferentes, somos todos diferentes, temos opiniões diversas, né? Mas eu tenho que me acalmar, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que a opinião do outro, ela é diferente da minha. Eu tenho que entender que o que o outro quer é diferente do que eu quero. Eu tenho que entender que a outra pessoa, as pessoas em si, a sociedade em si, não pensa como eu, não quer o que eu quero. Eu quero uma coisa falando que é outra. E tá tudo bem. Isso entra em equilíbrio em vocês. Tá entendendo? Tá falando muito de um período muito equilibrado, de entendimento, de aceitação, né? De progresso e expansão. Vamos ver o que mais. Aqui quem está com problema no trabalho, com colegas, com superiores, também consegue entrar nessa amortização. Exatamente, é uma fase de alegria, de prosperidade, de bênçãos, de satisfação emocional, né? Ó, o que eu tô falando? Tá muito ligado às tuas parcerias, tá? A tua convivência com as pessoas aqui, tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente doméstico, quanto no ambiente social, entende? De amigos e outros contextos aqui. Então, tem um relacionamento sendo aceito, né? Onde eu aceito o outro, aceito as minhas limitações, me aceito do jeito que eu sou, obviamente, mas com alguma alteração ali, porque tu vai aceitar o outro também do jeito que o outro é, entende? Eu tenho uma amiga muito, fala muito alto, que ela é assim e não sei o que, tu tá aceitando, entende? Tu não tá mais implicando, tá entendendo? No meu relacionamento, eu tô aceitando as pessoas do jeito que elas são e eu estou conseguindo ter uma convivência melhor. Tá entendendo? O que a gente tá falando? Então aqui a gente vê que vem uma fase, a Lua traz as fases, né? Aqui a gente vê que tem uma fase onde as parcerias trazem alegria, um contexto de alegria, um contexto de prazer, um contexto de felicidade, né? Os bons amigos, a família unida, veio só confirmando o que eu falei ali em cima, né? Os bons relacionamentos aqui no trabalho, eu começo a ter
bons relacionamentos no meu trabalho, com as pessoas, me dispondo, né, a ter esse, porque não adianta só o outro querer e a gente também não querer, né, mas aqui eu vejo que vocês querem uma harmonia, vem uma fase muito positiva aqui no contexto de trabalho, tá? E aqui a gente vê também que portas se abrem para você, para que você aí consiga bons contratos, né? Mas isso tudo começa com algumas atitudes tuas. Olha que legal. Porque o teu jogo iniciou com o pensamento positivo. Então, não é que, ai meu Deus do céu, não é que o pensamento positivo vai resolver tudo, não. Mas a metade ali dos teus problemas é aquela falta de que tu não vai ter. Tem um período aqui que tu sai desse. Como é que é o nome, gente? Negativismo, né? Do negativo, né? Então eu começo a pensar positivo, as coisas começam a dar certo, e quanto mais eu vejo o quão próspero e abençoado eu sou, mais coisas boas entram na minha vida e eu aceito tudo isso. Ai, gente, tá lindo isso aqui demais. Lindo demais isso aqui. Contratação, né? Aqui a gente tem uma energia de. Essa carta fala muito de contratos, né? De compromisso. Na verdade, aqui a gente está falando de compromisso. Compromisso de vocês aqui. Vocês assumindo um compromisso com uma empresa, vocês assumindo um compromisso, vocês assumindo um relacionamento aqui também, né? Eu assumo esse relacionamento. Eu quero esse relacionamento. E quando eu assumo o relacionamento, eu posso já estar dentro de um relacionamento e assumindo ele com muita autenticidade ali e melhorando ele também, né? Porque aqui a gente tem um 10 de copas trazendo satisfação para essa relação. E para quem não tem, pode estar surgindo aqui uma relação também. Feliz, alegre, uma fase. Não quer dizer que vai ser pro resto da vida, gente. Não é isso, tá? Mas aqui vocês entram numa fase mais feliz no relacionamento existente, no relacionamento de trabalho, no relacionamento com filhos, no relacionamento com as pessoas, né? Grupo de pessoas. Entende? Então a gente está falando, sim, um 10 de copas não tem mais para onde estar feliz, gente, né? 10 acabou ali. Começa no 1 e vai até o 10. Entendeu? Então aqui não tem, aqui eu vou estar sorrindo, brincando, alegre, contente, satisfeito. É uma carta de satisfação emocional, né? Eu tô bem, com meu coração tá bem, eu tô feliz com essas relações, com esse trabalho. Estou feliz aqui, né? Com filhos, com o casamento. É isso. É essa fase aqui que vocês entram agora. Para quem já não entrou, tá? É sobre isso. Não tem mais o que te dizer aqui, minha bênção. Glória a Deus. Leão e Libra, Leão e Aquário, Sagitário e Touro. Aproveitem essa fase que vocês vão entrar aqui. Quem ainda não entrou, né? E sejam felizes, que é o que está marcando aqui para vocês. A gente está falando aqui de compromissos que vocês assumem, onde vocês crescem, evoluem e ficam feliz, satisfeito, contente, alegre, não tem mais, não tem mais para onde correr. É isso, meu coração, tá? Aceitem, recebam e sejam felizes. Curte, comenta, compartilha, deixa teu like aí, teu hype.
e até o nosso próximo encontro.